Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, soberano entre as nações, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que reina nos corações, aquele que é o desejado das nações, aquele que é o Salvador do mundo, o único que se importou com você verdadeiramente, derramando o seu sangue para salvar a sua alma, para perdoar os seus pecados e te resgatou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Que a mão poderosa do Senhor possa te levantar. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para a restauração dos sonhos. Hoje é o dia perfeito para recomeçar. Hoje é o dia perfeito para crer. Hoje é o dia perfeito para viver, sonhar, projetar e no nome de Jesus alcançar vitórias. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Versículo lido, Jeremias capítulo 25, versículo 11, que nos diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O texto bíblico fala de alguns assuntos e nos leva aos estudos das profecias bíblicas concernentes aos eventos que antecedem a vinda de Jesus Cristo, a consumação e o fim de todas as coisas. A profecia de Daniel é a que mais destaca. Ela é a chave que, de certa forma, abre o livro de Apocalipse. E Daniel constitui um código de percepção, tanto da sequência, segundo a qual os últimos acontecimentos vão se desenrolando, quanto sobre aquilo que no futuro irá acontecer com os judeus, com os gentios
e com a igreja. Observem que o mundo bíblico foi dividido em dois povos: judeus, descendentes, todos de Abraão, seguindo a linhagem, passando por Jacó, as tribos, e gentios, as nações e os povos do mundo. E estes dois povos, judeus e gentios, formaram a igreja. A igreja de Jesus, ela é formada por judeus e por gentios. A Bíblia é muito clara em falar a respeito destas situações, e que o povo, por desobediência, foi levado cativo para a Babilônia e ficaria 70 anos lá para cumprir uma determinação de Deus. As 70 semanas de Daniel, mencionada aqui no livro, no versículo 24, esta profecia de Daniel a respeito de Israel e da santa cidade é fundamental para os últimos tempos. A palavra aqui traduzida por semanas significa uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivale a um período de 490 anos. E aqui nós temos algumas coisas específicas e interessantes em relação a estas semanas, que são semanas ano. Quando Nabucodonosor levou os cativos, dentre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estes 4 jovens serviram no palácio do rei de Babilônia durante o cativeiro. E quando o último rei babilônico, na queda para os Medo-Persas, que foram 2 reinos, tomaram o grande império caldeu, Daniel continuou na corte, porque ele era um homem de Deus, embora estivesse na política. Então é possível alguém estar no meio político e ser um homem de Deus. Não precisa se tornar um vagal. Não precisa se tornar desonesto, corrupto, mentiroso. Não precisa. Daniel não se manchou, não se sujou, não se corrompeu, e ele poderia ter se corrompido, mas ele não se corrompeu. E aí Deus determinou que o povo judeu ficaria 70 anos no cativeiro em Babilônia. Em Jeremias, no capítulo 25, onde lemos versículo 30, diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Nessa época, Daniel, já com idade um pouco avançada, todavia ainda estava na corte real como nobre, como homem de Deus, que examinava as escrituras, que lia o livro do profeta Jeremias, quando se deparou com esta palavra correspondente, onde fala dos 70 anos de cativeiro dos judeus em Babilônia, e havendo feito os cálculos pela sabedoria divina do período de tempo,
desde que ele e seus companheiros saíram de Jerusalém para a Babilônia, constatou que dezenas de anos se haviam passado e agora estava faltando pouco tempo para completar os 70 anos determinados. Então acende no coração dele o fogo da responsabilidade para os judeus voltarem de Babilônia para Jerusalém, seus arredores. E Daniel se incumbe de ir à presença de Deus, clamar, e derrama o seu coração perante o Senhor, e ele diz com jejum, com rogos, com panos de saco e cinza, intercedendo pelo povo judeu. E quando ele termina a oração, o anjo Gabriel veio ao profeta, e os versículos que antecedem do 20 até o 25, que nós não lemos, que quando ele ainda estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte, pelo santo do meu Deus, e estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício à tarde, e instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido. Explica para ele que ele era um homem muito amado, tomasse sentido na palavra e entendesse a visão, que 70 anos estava determinado para aquele povo cumprir. E olha, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não há negociação com Deus. Deus é muito bom. Se você clama e pede, Ele dá, mas o que Deus determinou que vai ser, será. Não adianta querer negociar a palavra, mudar o que está na palavra, não adianta. Deus não vai aceitar essas mudanças. Essa revelação partiu do próprio Deus para o povo judeu. Para nós, é para que a gente observe o quão Deus tratou específico com os judeus a respeito dessa situação sobre Jerusalém, e não sobre qualquer cidade, sobre Jerusalém. Antes de tudo, a respeito das 70 semanas, devemos entender bem claro que essas semanas são semana-anos, ou dias proféticos. Trata de 70 semanas em que cada dia representa um ano. Observem que alguns estudiosos calcularam matematicamente sobre as semanas dos anos, que é traduzido por semana na sua própria origem, que tem o sentido de 7. 70 setes são assim, 70 vezes 7, isto é 490, período em que Deus havia determinado executar o seguinte plano com o seu povo, com o povo de Israel, sobre a santa cidade, que é extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e as profecias, ungir o santo dos santos. E na realidade, os judeus conhecem essa questão dos 7, 7 de dias e 7 de anos, conforme Levítico capítulo 25, versículo 3 e 4. Dá para dividir ou para subdividir essas 70 semanas em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Segunda parte, 62 semanas, ou 434 anos.
3 semanas, ou terceira parte, 1 semana, ou seja, 7 anos. Na primeira parte das 7 semanas, que são 7 vezes 7, 49, os judeus estavam vivendo os seus últimos anos de cativeiro para completar o ciclo de 70 anos lido em Jeremias capítulo 25, versículo 11. A outra parte, o Guissar, de 4 a 8 anos, veio um decreto de Ciro o persa, dando liberdade a todo judeu que quisesse retornar a Judá. E ao chegar em Jerusalém, começaram a reedificar as muralhas, que estavam destruídas. Neemias capítulo 3. E colocaram as portas, levantaram-no no templo. É interessante notar que o começo da contagem dessas semanas, quando registra Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que está na palavra. Até a conclusão, nós podemos notar que o registro de Daniel, desde a saída da ordem de restaurar e edificar, que é considerado como 14 de março do ano 445 a.C., Neemias capítulo 2, versículo 4 ao 9, até a conclusão desse trabalho, em Neemias capítulo 6, versículo 15, passaram-se de fato 49 anos ou 7 semanas. A segunda etapa compreende 62 semanas, ou seja, 434, 62 vezes 7, tempo em que abrange da restauração de Jerusalém ao Messias. O príncipe, que é falado no versículo 25 do capítulo 9, esse período começa precisamente onde termina o primeiro, a restauração de Jerusalém. As 62 semanas refere-se ao período que vai das 7 semanas, tempo da reconstrução de Jerusalém, até o fim do Antigo Testamento, ou a chegada do Messias, ou o ungido. Período intermediário foi um período de lutas, de guerra e de paz, de seca e de chuva, de fidelidade a Deus e de infidelidade. Da chegada do Messias, a história dos judeus parou. Os estudiosos entendem, e não é uma fala minha, que Deus abriu um parêntese entre a era da graça, que o Senhor Jesus chamou de tempo dos gentios, em Lucas capítulo 21, versículo 24, e chamado também por Paulo de plenitude dos gentios. Nesta dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja. Já havia tratado com os judeus, agora está tratando com a igreja, e na tribulação vai tratar com os judeus. Quando esta for tirada no arrebatamento, ele voltará a tratar novamente com os judeus. E o começo dessa nova fase será a última semana de Daniel. Quanto ao tempo de duração da era da graça, não há como descrever. Uma coisa é certa, até que quando se completar o número dos gentios, a igreja será arrebatada. E esse número só o Pai sabe. Então a 70ª semana entrará em vigor, logo após o arrebatamento da igreja. Então, desde a data do decreto para a restauração, segundo a história, até a data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 69 semanas, ou 483 anos.
A terceira etapa compreende a última semana, como foi abordado. A 70ª semana, sobre a qual a profecia diz: ele firmará um concerto por uma semana. Este será o tempo de grande aflição. Olha, quem vai firmar este concerto? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, que estão determinadas as assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo. E na metade fará cessar um sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Ele vai assentar no templo e vai profanar o templo e dizer que é Deus. E isso até a consumação do século, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Com 3 anos e meio ele abre mão daquilo que ele combinou com os judeus. E ele agora, sobre as asas da abominação, virá o assolador. Quando Cristo falou disso no capítulo, lá em Mateus 24:15, falando da abominação, da desolação que falou o profeta Daniel, estas palavras de Jesus refere-se à destruição também do templo em Jerusalém pelo anticristo. Olha aqui como que se completa. Estas são as 70 semanas de Daniel. Nesse intervalo que Deus está tratando a igreja, e que quando ele arrebatar a igreja, ele volta a tratar com o anticristo, só falta a última semana, que é a grande tribulação. Uma semana, ou seja, nesse período em que o anticristo vai governar, nos 7 anos em que ele estará aqui na terra, na grande tribulação, e a igreja estará nas bodas do Cordeiro com o Senhor, o anticristo vai enganar todas as pessoas. Importante notar isso aqui. É muito interessante a maneira como que a Bíblia se cumpre. É muito interessante como que Deus é perfeito naquilo que Ele projetou, que Ele calculou, que Ele estabeleceu, que Ele disse, que Ele determinou. É interessante. Olha, primeira parte, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Segunda parte, 62 semanas, ou seja, 434 anos. E terceira parte, uma semana, ou seja, 7 anos. Perfeito, completo, o que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra está se cumprindo. Esta é a 70ª semana de Daniel, que a Bíblia fala. Como é preciosa a palavra, como se cumpre de forma maravilhosa. A palavra só falta uma semana, que se dará quando Cristo, nesse intervalo que nós estamos vivendo, que se dará exatamente quando Cristo levar a igreja, que inicia a grande tribulação, que Deus volta a tratar os judeus, que o anticristo engana os judeus, e nós estaremos com o Senhor. Meu Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo sua palavra, que elas possam compreender teus ensinos, mesmo aqueles que parecem ser difíceis, ó Deus. Abençoa as nações do mundo, os pais, as mães, os filhos, as crianças, os adolescentes, os idosos. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada vida e traz restauração, curas, milagres e libertação. Pelo poder que há no seu nome, oramos, ó Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, toda obra do diabo, toda obra satânica, infernal,
Em nome de Jesus e pelo poder de Jesus, que haja vida, alegria e abundância nesta casa. Sara este coração perturbado, aflito, desesperado, ó meu Deus, dando vida e vida em abundância a cada uma delas. Nós oramos, ó Pai, e pedimos tua bênção. Deus da providência, Deus de cura, Deus de milagre, Deus de libertação. Liberta esta vida, Senhor. Repreende, ó Deus, os males da nossa época, as doenças consideráveis, incuráveis. Traz cura, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.